Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém. Querido, abra aí a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. Antes de lermos, eu gostaria de fazer uma oração. Você fecha os seus olhos aí. Vamos invocar o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Santo Deus, o privilégio de ministrar a Tua palavra e falar do Teu amor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e mostre-nos a Tua verdade. Nós queremos ouvir a Tua verdade. Nós queremos sair daqui diferentes da maneira que nós entramos, meu Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, fala conosco. Nós queremos te ouvir de forma especial, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Você pode se sentar, pode ficar à vontade aí. Antes de lermos o texto, eu quero pedir nada menos que 100% da sua atenção na ministração da palavra de Deus. Amém? Eu estou há quase um mês com essa palavra em meu coração, e o Senhor, Ele falou muito comigo, e eu vou tentar compartilhar 100% daquilo que o Senhor me falou. Amém, queridos? O tema que eu escolhi para essa ministração é escolhas. Vai ser difícil esgotar esse tema por ser tão amplo, por ser tão extenso, mas eu te prometo que você vai sair daqui nessa noite, no mínimo, com 3 lições aprendidas em uma visão cristã sobre escolhas. Amém? E por falar isso, né? Por falar em escolhas, este ano nós teremos 2 eventos muito especiais para o brasileiro, que é a Copa do Mundo de Futebol no Catar e as eleições, né? E eu não me atrevo a dizer qual dos dois é mais importante, porque eu conheço muito bem o nosso povo brasileiro, mas para a Copa do Mundo, quem fará a escolha é o técnico de futebol, o Tite, né? O técnico do Brasil. É ele que vai escolher o time que vai para o Mundial, e ele vai escolher, e vai ser ele que terá total responsabilidade em responder para mais de 200 milhões de brasileiros se as suas escolhas foram boas ou ruins, né? Já todos nós vamos escolher o novo presidente da República Federativa do Brasil, e nós seremos obrigados a conviver com o bônus ou com o ônus dessa escolha nos próximos 4 anos. Mas a pergunta é: existem escolhas mais importantes? Existem decisões que podem mexer mais com as nossas vidas? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você abriu a sua Bíblia aí no 2º livro de Samuel, no capítulo 11, e sentado mesmo, eu quero que você acompanhe comigo. Hoje eu estou com a nova tradução da linguagem de hoje, e o texto diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá.
mas Davi ficou em Jerusalém. Esse texto ele fala muito a respeito de Davi. Então, se você ainda não conhece Davi, ele foi o segundo rei de Israel e o principal rei de Israel. Só que Davi, ele não nasceu rei, mas desde muito jovem, Davi demonstrara muita bravura e confiança no Senhor. E embora fosse rejeitado na sua casa, pelo seu pai e pelos seus irmãos, Deus o amava e definitivamente é isso que importa, não é? Davi, antes de ser um grande guerreiro, ele tocava harpa, era compositor e se tornou comandante do exército de Israel. Só que esse início do texto, ele destoa um pouco do comportamento já conhecido de Davi. Porque era comum na primavera os reis saírem para a guerra. É uma época do ano em que ocorrem as batalhas. Mas um rei como Davi, tão reconhecido por ser um grande, destemido guerreiro, tão conhecido por arrancar a cabeça de Golias, Davi delega essa tarefa a Joabe, que possivelmente era o número 1 do seu exército, e nesta ocasião, Davi fica em casa, Davi fica em Jerusalém. Só que eu acho curioso que o texto nos dá esse panorama e finaliza com o mas. O texto diz, mas Davi ficou em Jerusalém. É como se o próprio autor do segundo livro de Samuel achasse algo estranho o fato de Davi não estar na guerra com o seu exército. O texto até diz que o exército de Israel venceu, mas o seu comandante-chefe escolhe ficar em Jerusalém. Fabiano, tem algum problema ficar em Jerusalém? Aparentemente não. Mas enquanto o exército luta por Davi, Davi descansa pelo exército. E depois de tanto descansar, e acredito eu, de tanto estar cansado de descansar, Davi decide dar uma volta, dar uma caminhada no terraço do palácio. E eu imagino que era um lugar suspenso, eu imagino que era um lugar alto, e de longe Davi enxerga uma linda mulher tomando banho. Eu acredito que ele não consegue ver tanta coisa assim, porque ele quase que abre uma sindicância no palácio, ele quase abre uma investigação para descobrir quem é essa tal mulher. O texto diz assim no versículo 3, acompanhem comigo. Aí, ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Querido, até o momento você enxerga alguma coisa de mal? Eu percebo que Davi, ele até está abrindo concessões, né? E isso é muito perigoso. Mas eu ainda não enxergo mal, porque naquele tempo era comum que os homens tivessem mais de uma mulher. É claro que o pobre nem imagina quanto ele vai gastar, né? Mas se tem dinheiro, e diga-se de passagem, se tem muito dinheiro, ele poderia até ter outras mulheres. Então aqui, Davi ele só está prospectando, ele só está vendo como é que está o mercado, né? Realmente aquela ali poderia ser uma das minhas mulheres, ela é tão bonita quanto as outras, olha, eu acho que ela seria uma excelente rainha. Só que o versículo 3 ele vai dizer
soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então aqui a história muda. Aqui a história fica diferente. Porque Davi, ele acaba de saber que aquela não era qualquer mulher disponível por aí. Aquela era Batseba, uma mulher comprometida. A mulher de Urias, que era um dos seus mais fiéis oficiais. Um dos mais fiéis oficiais de Davi. E se você reparar, é um momento de decisão. Se tem um momento de decisão, o momento é agora. Esse é o momento da decisão. Davi, ele não pecou ainda. Então ele pode parar, pensar e refletir na sua escolha. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que a minha vida, ela só é desse jeito que só eu e a minha família sabemos como realmente é, porque eu fiz algumas escolhas ao longo da minha caminhada. E a sua vida, ela só é desse jeito que só você sabe como é, porque você fez algumas escolhas. Dessa forma, nós podemos dizer que nós somos o resultado das nossas escolhas. E é verdade que muitas vezes nós escolhemos e muitas vezes nós queremos voltar atrás. Quantas vezes nós pensamos, se naquele dia eu tivesse feito diferente. Se naquele dia eu tivesse dito não, se eu tivesse tomado uma outra atitude, ou se eu não tivesse dito aquilo que eu disse. Só que o resultado está aqui. Então anota aí a primeira lição, nós somos o produto das nossas escolhas. Nós somos o produto das nossas escolhas. E enquanto nós falávamos aqui, Davi, ele tomou a sua decisão. Fabiano, mas eu conheço Davi. Ele não é aquele que escreveu lindos salmos ao Senhor? Certamente ele esquece da mulher e vai tocar harpa, vai matar um urso, vai matar um leão ou um gigante. Só que Davi, ele faz uma escolha que mudará totalmente o seu futuro. Só para resumir, o texto vai dizer que Davi, ele não resiste e ele manda buscar a moça. Ele manda buscar a mulher de Urias. E enquanto Urias está na guerra lutando por Davi, Davi vive um romance com a mulher dele. Um belo dia, a Batseba chama Davi no WhatsApp e ela fala para ele, Davi, eu tô grávida e agora a casa caiu, porque Urias está na guerra. Como é que ela vai explicar isso? Só que o Davi, muito esperto, ele manda chamar Urias e o convida a voltar para casa, jantar e dormir com a sua esposa. E pensando bem, isso fará com que tudo se resolva. Só que Urias, ele é um homem honrado. Urias é um soldado que tem ética militar. Ele não vai para casa. Antes, ele fica de guarda no palácio de Davi. Só para você ter uma ideia do caráter deste homem, o versículo 11 nos diz: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher?
juro por teu nome, Davi, e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Você percebe a ética desse homem? Você percebe o caráter desse homem? Davi também percebe. Percebe, inclusive, que vai ser difícil ludibriar Urias. Então ele toma uma medida drástica. Ele manda Urias novamente para a guerra e dá ordens a Joabe para que Urias lute na linha de frente, para que Urias ele lute na infantaria. E ele diz o seguinte: Joabe, quando a luta estiver mais violenta, retire o exército e abandone Urias para que ele seja morto. Não, gente, não é Pantanal, não é Nazaré e nem a novela da Carminha, tá? É 2 Samuel, é Bíblia. E Davi, ele faz a sua escolha. Urias é morto e o Davi se casa com a Batseba. E até parece que o plano maquiavélico de Davi deu certo, né? Mas será mesmo que deu certo? O último versículo, o versículo 26, ele vai dizer o seguinte: Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Escute bem, se o Senhor não gostar, nenhuma escolha te fará valer a pena. Se não agrada ao Senhor, você pode até tentar abafar a história, mas não vai valer a pena. Eu quero que você vire a página e acompanhe comigo no capítulo 12. O versículo 1 diz assim: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Bom, na narrativa bíblica, agora é inserido um novo personagem, um homem chamado Natã. Quem é esse tal Natã? Bom, Natã é um profeta, obviamente um profeta contemporâneo de Davi, e ele é citado na Bíblia em pelo menos 3 ocasiões muito importantes. Ele é aquele que diz a Davi que o templo do Senhor não poderá ser construído por ele, será construído por um dos seus filhos. Natã também é aquele que orienta em relação à sucessão do trono. É o Natã que diz que Salomão deverá ser o sucessor de Davi. Mas na minha opinião, a maior participação de Natã, a participação que Natã mitou, é essa que nós vamos ver agora. O texto diz que por ordem do Senhor, Natã foi conversar com Davi e começa então a contar-lhe uma história. Natã conta que haviam 2 homens, um pobre e outro muito rico, com muito gado, muitas propriedades e muitas ovelhas. Já o pobre, ele tinha apenas uma única ovelhinha, que com muito esforço ele tinha comprado. Aquela ovelha cresceu junto com os filhos dele, e para aquele homem era como se fosse um membro da família. Aquela ovelhinha comia da mesma comida, bebia do seu copo e até no seu colo ela dormia. Mas certa vez, o homem rico, ele recebeu uma visita em casa, só que ele não quis matar um dos seus animais. Em vez disso, ele matou a ovelha daquele que era pobre, para preparar um banquete para a sua visita. Querido, aquele animal, ele não foi abatido, ele foi assassinado. Porque ele não era um animal comum, ele não era simplesmente um bem ou uma propriedade, era um membro da família daquele homem.
O texto vai dizer no versículo 5 que Davi ficou indignado. Ele diz assim: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. E digo mais, ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Natã, então, responde para Davi: Davi, olha aqui no meu olho, esse homem é você. É isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Ei, Davi, por que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão terrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que o inimigo o matasse e então ficou com a esposa dele. Ei, querido, a partir de agora, o Senhor, Ele vai dar uma sentença para Davi. Ele diz que sempre que alguns descendentes de Davi forem para a guerra, eles serão mortos de forma violenta. Ele diz que uma pessoa da família de Davi, alguém muito próximo, lhe causará desgraça. E que outro homem se levantará e roubará e tomará suas mulheres. Só que o versículo 12 é o checkmate. É a martelada final em Davi. Ele diz assim: Davi, você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Em outras palavras, o negócio ficou muito feio para Davi. E agora Davi, ele tem 2 escolhas. Novamente Davi tem 2 escolhas. A primeira delas, ele pode desenvolver uma defesa diante do Senhor. Afinal de contas, o capítulo 11 vai dizer que de longe ele viu a mulher tomando banho. Como assim a mulher está tomando banho no quintal? Ele poderia dizer que ele foi seduzido por Batseba. E por ser homem, ele não resistiu aos seus encantos, como se fosse um selvagem. Ele poderia até dizer que tentou poupar a vida de Urias, mas Urias insistiu em voltar para a guerra. Querido, todos nós temos milhares de justificativas para o nosso pecado. Desde Adão nós temos falado, mas a culpa é dessa mulher que o Senhor deu para mim. Mas não é à toa que Davi é conhecido por Deus como o homem segundo o coração de Deus. A segunda opção é esta, e é essa que Davi escolhe. Não é se justificar, é de se arrepender. O versículo 13 diz: então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Sabe qual é a minha lição? Sabe qual a segunda lição? Não importa as minhas escolhas do passado, desde que hoje eu escolha me arrepender. Desde que eu escolha o arrependimento. E até aqui nós aprendemos que nós somos o produto das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Mas essas mesmas escolhas, elas podem ser reparadas se escolhermos o arrependimento.
Mas a pergunta que fica é: se eu me arrepender, quem é que paga pelas minhas escolhas? Mas se eu me arrepender, quem é que vai consertar tudo? A premissa de hoje é sacrifício, né? Então quem é que vai se sacrificar para reparar as minhas escolhas? Eu posso te contar uma história. Cerca de 950 anos depois de Davi, da sua própria descendência, 14 gerações seguintes, nasce Jesus de Nazaré. Jesus é descendente de Davi, na tribo de Judá, e veio ao mundo com um objetivo muito específico. Mas por conta desse objetivo, durante a sua vida inteira, a sua integridade física foi ameaçada. Só para você ter uma ideia, quando Jesus nasceu, um louco chamado Herodes o Grande, que era o tetrarca da Galileia, ele assassinou todas as crianças menores de 2 anos. Ele sabia que um rei tinha nascido. Ele só não sabia que o seu reino não é desse mundo. O seu reino é eterno. Aleluia! Jesus, ele escapa com os seus pais e vai viver no Egito. E quando Jesus tem 12 anos, ele se perde dos seus pais. Assim como eu e você, José e Maria ficam desesperados, mas o encontram no templo. Mas também pudera, onde mais o encontraria se não na casa de Deus? Agora, essas perseguições, elas se intensificam mesmo quando Jesus inicia o seu ministério. Porque Jesus sempre é confrontado, porque Jesus sempre é interrogado. Em todo o tempo, Jesus é colocado à prova, até que em um determinado momento, Jesus é traído por Judas Iscariotes e é preso sob a acusação de blasfêmia. Querido, Jesus é preso às vésperas da comemoração da Páscoa. Hoje nós conhecemos a Páscoa pelo comércio, né? Pelo comércio de ovos e chocolates deliciosos. Mas a essência da Páscoa é a libertação. Os judeus comemoram a Páscoa com o costume de libertar um prisioneiro. Então Jesus ainda tem uma esperança de ficar livre, porque somente ele e um tal Barrabás estavam presos sob uma acusação tão grave. Mas quem é esse tal Barrabás? Para você que não sabe, Barrabás é um bandido. Barrabás é um criminoso que fazia parte de um grupo de rebeldes e tinha cometido assassinato, de acordo com a tradição. Só que por mais que o governador romano, o Pilatos, ele não veja mal algum em Jesus, somente o povo pode escolher. Somente o povo pode escolher, só o povo pode escolher entre libertar Jesus Cristo de Nazaré ou Barrabás. Só que o pior acontece. O povo escolhe Barrabás. Barrabás então se salva e Jesus será humilhado, será esfolado, será literalmente pregado na cruz do Calvário. Um fato que eu acho interessante sobre Jesus é a maneira na qual Jesus se dirige a Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus é chamado de várias formas diferentes. Deus é chamado de El, de Eu Sou, de Iavé, de Iauê, de Senhor dos Exércitos. Mas Jesus, e somente Jesus, o chama de Pai. Um objetivo muito específico, na qual Jesus Cristo veio ao mundo, é de nos revelar a
paternidade de Deus. Um fato que eu acho muito interessante sobre o assassino Barrabás é que até então ele nunca foi citado na Bíblia. Ninguém sabia quem era esse Barrabás. Ele surge no texto e somente no momento da decisão de condenar ou não Jesus. E o que esse homem tem de diferente? Por que em um momento tão delicado das Escrituras, esse homem surge? Eu não sei se você sabe, mas em aramaico, todo nome que se inicia com bar faz referência ao pai do indivíduo. Então, por exemplo, na Bíblia tem um homem chamado Bar Jonas. Ou seja, esse homem é filho de Jonas. Tem um outro cego que é chamado de Bartimeu. Logo, o seu nome quer dizer filho de Timeu. Então, Bar quer dizer filho. Em português, esse menino chama Maurício Júnior. Mas se fosse em aramaico, seria Bar Maurício, que quer dizer que é filho do Maurício, não é isso? Então, o tal Barrabás, ele é filho de quem? Bom, o nome Barrabás é a junção das palavras bar mais aba. Você sabe o que quer dizer aba, meu querido? Aba quer dizer pai. Então, misteriosamente, o nome daquele homem significa filho de pai, filho do pai. Guarda aí bem no fundo do seu coração essa informação. Amém? Em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, Jesus está agonizando na cruz do Calvário. O texto diz assim: Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas se Jesus em sua vida inteira, ele chamou Deus de Pai, por que agora em seus últimos momentos, ele o chama de Deus? E por que ele se sente abandonado? Ele esteve a sua vida inteira com o Pai, na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai, cumprindo a missão do Pai. Por que é que agora, e principalmente agora, ele se sente abandonado? Simplesmente porque Jesus trocou de lugar com aquele assassino, rebelde e mau caráter. Então escute bem, Jesus na cruz, ele não é filho. Jesus na cruz, ele leva o peso de um pecado que não era seu. Agora pasmem, sabe quem é filho agora? Aquele que responde pelo nome de Bar-Aba, filho de pai. Você sabe quem é você na história? Você sabe quem é você na linha do tempo da humanidade? Você é Bar-Aba, porque Jesus pagou pelo seu pecado para que você fosse filho. Ei, escuta aqui, nessa história você não é órfão, você é Bar-Aba, porque Jesus, ele te tornou filho de Deus. Só para concluir, não foram os judeus que escolheram Jesus. Não foi Barrabás que escolheu ser livre. Não foi Judas que escolheu as 30 moedas de ouro. Foi Jesus que escolhe morrer na cruz. Foi Ele que escolheu pagar pelo nosso pecado para reparar todas as nossas escolhas. Nós somos o produto das nossas escolhas. Produto esse que talvez nem eu compre. Mas se eu escolher o arrependimento, o sacrifício de Jesus promete
reparar todas as minhas escolhas. Eu quero que você se coloque de pé. Porque eu vou te dar duas escolhas nessa noite. Querido, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Sabe o que me chama a atenção? Porque o apóstolo Paulo nos diz que nós somos adotados, que nós fomos adotados como filhos. Eu já contei isso para vocês, mas eu sempre enxerguei a adoção com olhos ruins. Porque quando eu era criança, a minha irmã falava que eu era adotado. Então, adotado para mim era uma coisa ruim. Embora eu seja a cara do meu pai, ela tinha coragem de falar que eu era adotado. Então, embora a adoção seja uma coisa linda, que as pessoas fazem umas para as outras, quando eu era criança não era dessa forma que eu via. Mas o apóstolo Paulo, que tinha todo aquele plano de fundo, que era um cidadão romano também, ele nos diz que nós somos adotados e que nós fomos adotados. E sabe por que eu cito que Paulo tinha uma nacionalidade romana? Porque para o romano, no tempo de Paulo, o filho adotado tem muito mais valor do que o filho natural. Escuta bem. Para o romano da época de Paulo, o filho adotado tem muito mais valor que um filho natural. Para você ter uma ideia, Caio Júlio César Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano. E ele foi adotado. Agora, por que para o romano um filho adotado tem mais valor que um filho natural? Porque o filho natural você não escolhe. Ele nasce, você não sabe se é homem ou se é mulher, se é bonito ou se é feio. O filho natural você não escolhe. Já o filho por adoção, para o romano, é um filho por escolha. Você escolhe, é você que escolhe. Então, quando Paulo nos diz que nós somos filhos por adoção, ele está dizendo, olha, Deus, Ele não precisa de você. Ele não depende de você. Ele não tem qualquer obrigação com você. Mas Ele te escolheu como filho. Ele olhou para você e Ele se apaixonou por você. Então a pergunta que eu faço hoje é: você escolhe esse pai nessa noite? O tema de hoje é escolhas. Eu quero te convidar a fazer a escolha mais importante da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E se você quer Jesus, ou se você quer voltar para Jesus, ou se você quer aceitar Jesus, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. Porque o Pai, Ele já te escolheu. Agora eu quero saber se você o escolhe como Pai. A igreja está orando agora. E se você quer Jesus, não fique com vergonha. Vem aqui na frente, porque eu quero orar por você nessa noite. Descobri que sabia andar e decidi
descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fez tudo para ouvir tua voz, dizer que te amo. Enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da sua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em sua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei, me perdi. Aleluia. Olha para mim. Aleluia. Queridos, eu não tenho mais tempo. Eu já estourei o meu tempo. Mas eu preciso te perguntar: se você quer aceitar Jesus nessa noite, essa é a melhor decisão que você poderia tomar. Essa é a melhor escolha que você poderia fazer. Talvez você teve escolhas ruins ao longo da sua vida. Só que Jesus, ele é especialista em consertar escolhas ruins. Então vem aqui na frente, porque Jesus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar quem você é, e ele quer te mudar para melhor. Os meus irmãos vão cantar o refrão mais uma vez. E se você quer Jesus, se você quer voltar para Jesus, vem aqui na frente. Eu quero Aleluia. sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei, me perdi. Olha para mim. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Glória a Deus. Tem um rapaz aqui. Qual é o seu nome? Como? Pedro. Tem um discípulo aqui, o nome dele é Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Você está aceitando Jesus ou você está se reconciliando? Aceitando. Glória a Deus. Eu quero que você estenda as suas mãos. Vamos orar pela vida do Pedro. Vira aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora a vida do Pedro. Santo Deus, na idade mais linda, na juventude, ele está escolhendo te seguir. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar a vida dele, que as escolhas que ele faça a partir de agora seja de acordo com a tua vontade, e que as escolhas que já foram feitas, que os traumas que ele possa ter recebido, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurá-lo, e que a vida dele seja uma transformação contínua, uma atrás da outra, em nome de Jesus, aleluia. Pedro, eu vou falar e eu quero que você repita, tá bom? A igreja vai te ajudar. Fala assim: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda a obra do diabo, e a partir de agora, eu e
a minha família estamos livres. Você está livre. Você escolheu a liberdade. Não sou Amém? mais órfão, Pai me adotou. Não sou